Olá, galera, estamos com mais uma aula e dessa vez eu considero como uma das mais importantes do seu negócio. É um tipo de aula que pode fazer você lucrar ou quebrar. Como você não quer quebrar, então você precisa aprender tudo o que eu vou te falar hoje. E tem mais, tá? Nós vamos ter prova, depois aí de alguns dias desse treinamento, nós vamos te dar um prazo para você fazer a prova, a média é 7, só recebe o certificado, você só consegue imprimir o certificado lá no site, se você colocar aí, se você tiver média 7, tá bom? Então, presta muita atenção, estuda, anota os pontos principais, porque isso sim pode fazer um grande diferencial na tua estética ou no teu lavacar, tá bom? Então a aula hoje é custos, você entender todos os seus custos, seus gastos fixos, gastos variáveis, para que você consiga formar o preço, para que você consiga precificar o serviço. E tem várias coisas aqui que você precisa aprender para você formar o preço do teu serviço, tá? Outra coisa, você vai ter que entender sobre esses gastos, os custos, ele envolve gastos variáveis e fixos. Você tem que entender também sobre o que é margem de contribuição. Se você não souber, você não vai conseguir também precificar direito. E você vai ter que saber calcular o preço de venda do serviço de uma forma que gere o quê? Lucro. Não adianta. Muitas vezes você cobrou um serviço de R$200, aí gastou R$10 de produto, achou que ganhou dinheiro, mas você não levou em consideração o teu aluguel proporcional, quanto é que daria ali um dia de aluguel, por exemplo. Você não calculou nada disso e de repente você gasta R$10, R$15 de produto e fez um serviço de R$200, de repente você pode estar tendo prejuízo e não sabe. Então, calcular preço de venda do serviço para gerar lucro. Então, não adianta não gerar lucro. Uma empresa, ela é uma organização com fins lucrativos. Se essa conta empata ou se eu tenho uma receita, que é tudo que eu recebo, menor do que todas as minhas despesas, é uma empresa que está se encaminhando para a quebra, tá? E aí também eu vou te ensinar aqui a encontrar o ponto de equilíbrio da sua empresa. É outra coisa muito bacana, que é basicamente o quê? O ponto de equilíbrio vai ser tudo que entra, eu vou falar aqui resumido, depois eu explico, menos tudo que sai, tá certo? Então, vamos agora continuar aqui sobre essa aula que é tão importante para você. Agora nós vamos começar a detalhar um pouquinho mais sobre gastos e despesas fixas e variáveis. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que gasto está sempre relacionado ao produto, ao seu serviço. E despesa está relacionado mais à parte administrativa. Ah, Paulo, não entendi, está difícil de entender. Você vai entender agora. Por quê? Porque gasto, ele é consumido de acordo com os serviços que você presta. Por exemplo, se eu faço enceramento, eu gasto o quê? Cera. Se eu faço cada vez mais enceramentos, mais cera eu gasto. Então ele está totalmente relacionado ao serviço que eu vendo. Agora, por exemplo, tu vai para uma despesa, porque existem os gastos fixos e variáveis. Existem as despesas fixas e variáveis. As despesas, por exemplo, independente de serem despesas fixas e variáveis, elas não estão relacionadas exatamente ao teu serviço, elas não estão relacionadas àquela tua venda de serviço. Por exemplo, se tu tem um aluguel de R$1.000 por mês, mesmo que tu não faça nenhum serviço por mês, tu tem que pagar aluguel, não tem jeito, tu não tem como fugir disso. Mas, por exemplo, quando se fala de gasto, se eu compro um V-Paint e dá para 3 carros, se eu fizer 6 carros, eu tenho que comprar 2 V-Paints. Se eu fizer 9 carros, eu tenho que comprar 3 V-Paints. Se eu fizer um carro, eu vou gastar 1/3 de uma garrafinha de 50 ml de V-Paint. Por quê? Porque o V-Paint ele vai fazer aí 3 carros, tá? Então, a primeira coisa que você tem que separar é isso. É o gasto e a despesa. Despesa, por exemplo, conta de telefone, é uma despesa fixa. Claro que ela pode variar de acordo com o que você liga, mas nesse caso a gente já considera como uma despesa fixa, tá bom? Então, vamos detalhar mais um pouco para que você aprenda. Então, galera, é o seguinte, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre gastos fixos e variáveis e sobre despesas fixas e variáveis. Vocês têm que entender que gasto, presta atenção, mais uma vez, gasto está sempre relacionado ao que você gastou para executar o teu serviço. E despesa não está relacionada a isso. Despesa, seja ela fixa ou variável, está relacionado a coisas mais administrativas, tá certo?
Então vamos exemplificar aqui para facilitar. Ah, Paulo, estou achando complicado. Não, é bem simples. Ó. Se você pegar aqui um exemplo de um gasto fixo, funcionário que você contratou, que ele é o cara que faz a lavação do carro. Se esse cara não tiver serviço e ele não tiver o que fazer, você vai estar, de qualquer forma, gastando. Mas ele é um gasto fixo. Por quê? Porque todo mês tu tem que pagar lá o salário dele, que é R$1.000, mais os encargos e mais os benefícios, que pode ser, vamos dizer, R$1.500, pode custar até mais do que isso. Então, se esse cara ele faz o serviço, ele é considerado gasto, tá certo? Ah, Paulo, mas eu tenho uma pessoa que é lá do escritório, é do administrativo. Ela é uma despesa fixa, mas ela passa a ser uma despesa. Então, um gasto fixo, como exemplo, é um funcionário ligado ao serviço. E um gasto variável, Paulo, o que é esse gasto variável? Pode ser produto. Por quê? Porque o produto ele vai variar de acordo com a quantidade de serviços que eu faço. Por exemplo, eu tenho aqui o V-Pente. O V-Pente, um frasco de 50 ml, eu posso fazer aí, em média, 3 carros. Claro que não é exato. Se eu faço 3 carros com um tubo de V-Pente, se eu fizer 6 carros, eu gasto quantos tubos? 2 tubos. Se eu fizer um carro, eu gasto 1/3 de um tubo, que é equivalente aí a 15 ml. Ou seja, por que ele é um gasto variável? Gasto porque ele está ligado ao serviço, diretamente ao serviço executado, e variável por quê? Porque ele varia de acordo com que eu fiz o serviço. Se eu faço mais serviço, eu gasto mais vitrificador. Se eu faço mais polimento, eu gasto mais polidor. Por isso que ele entra como gasto variável. Já a despesa não tem nada a ver. Despesa ela está totalmente relacionada à parte administrativa. Por exemplo, vamos considerar aqui despesa fixa, tá? Aluguel é uma despesa fixa. Por que é despesa? Porque não tem jeito, tu não tem como se livrar da despesa. Ou você tendo serviço ou não, vai consumir aquele aluguel, não tem jeito. Se você passar o mês inteiro sem vender 1 centavo, o cara lá não vai ser teu amiguinho para dizer assim, ei amigo, eu não vou te cobrar aluguel não, isso não existe. Então, é uma despesa fixa, ela está lá batendo todo mês na tua porta. Outra coisa, telefone, também uma despesa fixa. Ou você usando ou não, você vai gastar. Ah, Paulo, mas quanto mais ligo, mais eu vou gastar, mas está relacionado à parte administrativa, não está relacionado diretamente àquele teu serviço executado, tá bom? Energia, mesma coisa. Claro que se você tiver um controle muito bom de energia e gaste muita energia para fazer um serviço, por exemplo, ah, Paulo, na lavação eu gasto R$10 de energia por cada carro. Aí você poderia colocar como gasto variável, se você tivesse esse número, mas no meu ponto de vista, eu prefiro colocar fixo, para não ter trabalho, não ter dor de cabeça. Então você coloca fixo. Você vai colocar energia como? Porque daqui a pouquinho eu vou decifrar isso aqui, vou mostrar como é que você faz, vou desenhar aqui para ficar fácil para você. Aí como é que você coloca a energia? Você coloca lá o valor mensal da energia como uma despesa fixa, porque todo mês você vai ter aquela energia, tá certo? Ah, Paulo, mas eu gasto mais energia se eu fizer mais carro. Beleza, mas eu consideraria como despesa, por quê? Porque você tem energia do escritório, você tem energia lá de uma forma, vamos lá, como é que eu posso dizer? Você tem energia lá, independente que você lave carro ou não, você tem que estar usando, tem computador, tem tudo, tá? Então eu colocaria como despesa fixa, tá? Marketing, também. Impulsionamento em Instagram, rede social, mesmo variando um pouquinho, eu considero como fixo. Por quê? Porque é um gasto que vai vir todo mês, tá certo? Funcionário do administrativo, também é uma despesa fixa. Aquele cara que você tem lá no escritório para receber as pessoas, também é uma despesa fixa. Paulo, e quando é que um funcionário é uma despesa variável? Por exemplo, aquele funcionário que você paga comissão. Aí ele passa a ser uma despesa, aí você diz assim, ah, Paulo, mas a comissão está em cima do valor do serviço. Beleza, mas você não gasta nada para fazer aquele serviço, você está pagando o comissionamento por fora, então a gente considera isso como despesa, e essa despesa, ela é variável por quê? Porque essa comissão vai variar de acordo com o valor do serviço. Se você paga 10% de comissão para o cara vender uma vitrificação, e ele vender essa vitrificação por R$1.000, ele vai ganhar 10%, que dá equivalente ao quê? A R$100. Paulo, e por que isso é despesa e não está lá como gasto do produto? Porque você não gastou para fazer aquele serviço, é algo que você pagou a ele como um incentivo para que ele pudesse vender mais para você, tá certo?
Já que você aprendeu aqui sobre o que é, mais uma vez recapitulando, gastos fixos, que é tudo que está relacionado ao produto diretamente, ao serviço diretamente, serviço que você vai prestar, que é, por exemplo, um funcionário ligado àquele serviço. Variável é produto, quanto mais, é um gasto variável, quanto mais produto você gasta, aliás, quanto mais serviço você faz, mais você vai ter gasto variável, gasto um produto, mais produto você vai gastar. Produto não é despesa, porque o produto ele faz parte ali da tua precificação. Você conta ele como um valor X para poder você ganhar dinheiro, tá? E o que é despesa? Despesa fixa é aluguel, telefone, energia, marketing, e despesa variável é tudo aquilo que pode variar, né? Que é no caso aqui, comissão de vendedores. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Galera, e agora é a parte boa. Essa parte boa é que eu vou associar tudo isso que você aprendeu ao teu negócio. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o funcionário ligado ao serviço, o que é que ele é? Ele é um gasto fixo. E, por exemplo, o produto é um gasto variável. Então, como é que você sabe essa conta? É muito simples. Você vai saber quanto é que o funcionário te custa. Por exemplo, os benefícios dele, almoço, salário, impostos. Você vai pegar esse valor e vai somar. Por exemplo, a gente colocou aqui que o funcionário custa R$ 1.500. Só que ele trabalha na faixa de 176 horas por mês. Para isso é muito simples. Todo mundo sabe que pela lei do trabalho, um funcionário ele trabalha em média 44 horas semanais. Aí vai depender de cada um de vocês. Então, se ele trabalha 44 horas semanais, eu multipliquei por 4 semanas, então eu tenho em um mês 176 horas. Quando eu pego esse valor do funcionário, juntando encargos, juntando tudo, que vai dar o valor de R$ 1.500, e eu divido esse valor por 176 horas, que é a quantidade de horas que ele trabalha, eu vou ter um valor da hora de R$ 8,52. Paulo, e por que ele é um gasto fixo e não variável, já que tu está colocando aqui no meio de um produto? Vou já explicar para vocês esse motivo, tá bom? Porque realmente confunde um pouco, mas é bem simples de você entender. Porque é o seguinte, ó, vamos lá, vamos falar agora de gasto variável, que é o gasto do produto. Para você fazer um serviço, você tem dois tipos de gasto, o gasto fixo e o variável. O variável, o que é? Produto. V-Paint, por exemplo. Um V-Paint, imagina que ele custa R$ 180 e você consiga fazer 3 carros. Claro, se tu consegue fazer mais ou menos, essa conta muda. Mas vamos dizer que tu consiga fazer 3 carros, tá? Então, se tu pegar aqui 180, que é o valor do V-Paint, de um tubinho de 50 ml, dividir por 3 carros, tu vai ter um valor por carro de R$ 60. Por que isso é um gasto variável? Porque eu expliquei para vocês lá no começo que gasto está relacionado ao serviço prestado. E por que ele é variável? Porque vai variar com a quantidade de carros. Como eu falei aqui, 180 dá para fazer 3 carros, dá R$ 60 por carro. Mas se eu faço 2 carros, eu gasto 120. Se eu faço 3 carros, eu gasto 180. E assim sucessivamente. Porém, por que eu coloquei aqui o funcionário como gasto fixo? Ele varia também meio que de acordo com o serviço, né? Mas se tu não tiver serviço durante um dia, se tu não faturar nada, e ele fica lá 10 horas do teu tempo, se a hora dele é 8h52, tu está tendo um gasto com ele de 85,20 sem faturar nada. Então, meu amigo, funcionário não pode parar e tem que entregar no tempo combinado com você. Então, só para efeito de gasto, porque assim, o custo total, né, para você ver lucro, margem de contribuição, não termina aqui, eu estou falando de gasto. Então, o gasto relacionado a esse serviço é basicamente o quê? A soma de que tu gastou ali com funcionário e a soma do que tu gastou ali de produto. Ah, Paulo, mas tem energia, que quanto mais eu faço, mais eu vou gastar energia. Mas eu preferi, nesse caso de vocês, colocar a energia como fixo, galera. Geralmente, a energia, nesse caso, fica melhor como fixo, porque você já coloca um valor ali e pronto, tá certo? Então, você poderia colocar no variável também, não tem problema, mas na minha visão é mais difícil calcular. Fica um negócio bem complicado. Para tu medir quanto é que tu gastou, funcionário, é rápido, não tem como. Tu pega quanto é que ele é no mês, divide por 176, tu tem o valor hora dele. Já energia, tu não sabe quanto tempo tu ficou com a máquina, então resolvi para facilitar a tua vida colocar aqui no fixo, tá certo? Aqui na despesa fixa e não no gasto, tá bom? Então, o que acontece? Eu já te falei aqui tudo que é gasto que é relacionado ao serviço prestado. Você vai entender hoje quanto é que eu tenho que faturar, pelo menos assim, no mínimo, para que o meu negócio gere alguma coisa de lucro. Sabe por quê? Porque é o seguinte, uma outra conta que você não pode deixar de ter
é a conta das despesas, principalmente as despesas fixas que ela come no prato contigo. A variável, a despesa variável, por exemplo, que é um imposto ou uma comissão, tu só paga se tu vender o serviço. Então o dinheiro entrou. Mas, meu amigo, despesa de aluguel, telefone e energia, ela vai comer no prato contigo todo dia. Independente que tu vai reduzir a energia porque tu não fez serviço, mas tu tem que abrir a loja, tem a luz, tem o computador, tá certo? E como é que eu faço isso? Eu preferi juntar todas as despesas fixas. É simples. Você vai pegar o seguinte, você vai somar tudo que é de despesa fixa. O que é despesa, quem aprendeu na outra aula, despesa é tudo aquilo que está relacionado à parte mais administrativa. Então você pega o aluguel, imagina o seguinte, Paulão, eu pago R$1.000 de aluguel. Beleza, R$1.000. Eu pago R$300 de telefone, beleza. Eu gasto R$300 de Instagram, beleza. Eu gasto R$300 de energia por mês, a minha média, beleza. Você pega tudo isso, no caso aqui eu considerei só 3, você pode colocar mais. Você pega aqui 1.000 mais 300, está dando 1.600, tá? Paulo, eu vou dividir 1.600 por qual número? Pela quantidade de dias trabalhados. Se você trabalha de segunda a sábado e você tem aí em média 25 dias úteis, o que é que eu faço? Eu somo todas essas despesas fixas. Por exemplo, quando eu somo o aluguel que tu paga de R$1.000, mais o telefone que tu paga de R$300, mais a energia que tu paga de R$300, eu tenho um valor de R$1.600. E se eu divido esses R$1.600 por 25, qual é o número que eu tenho? R$64. Ou seja, filho, só para tu abrir o teu negócio, tu já está tendo uma despesa de R$64, que muitas vezes essa conta tu não sabe. Ah, Paulo, mas eu comecei aqui na garagem, eu não tenho custo nenhum. Será? Será se você não tem custo nenhum? Você já parou para pensar que despesas ocultas, escondidas poderão estar ali? Tá certo? E a comissão? Ah, eu botei aqui a comissão de R$100. Comissão de R$100, por exemplo, é se eu pagar 10% de um valor de R$1.000. Isso aí é você que vai dizer. Mas a gente considera como despesa variável. Por exemplo, olha, cara, eu vou querer um vendedor. Um cara que ele venda serviço direto ali. Corra atrás e tal. A cada serviço que ele vendeu, eu dou 10% para ele. Se ele vendeu um serviço de R$200, ele vai ganhar R$20. Se ele vender um de R$2.000, ele vai ganhar R$200. Tá certo? Então, comissão está relacionada à despesa variável. Beleza, galera? Galera, e assim, parece difícil, mas a gente vai facilitando aí aos poucos, tá? Então, para simplificar, como é que eu faria aí essa questão do custo, né, da precificação? Eu separei aqui tudo que é variável, seja custo ou despesa, e separei tudo que é fixo, para ficar mais fácil aí essa conta. Então, por exemplo, vamos lá, imagine, daqui a pouco a gente vai precificar, mas imagine o seguinte, que o serviço de vitrificação, o preço de venda desse serviço é R$1.000, tá? E aí, eu vou ter despesas e custos variáveis que vão incidir nessa vitrificação. Por exemplo, para eu fazer uma vitrificação, eu gastei de produto R$150, 60 do vitrificador, mais alguma coisa lá do polidor, teve a microfibra, a boina e tal. Então, somando tudo, imagine que eu gastei de produto R$150. E aí, para eu vender esse serviço de R$1.000, que eu paguei um colaborador, uma comissão para o colaborador de 10%, eu paguei para ele R$100, que é exatamente 10% de 1.000, e quando eu somo com R$150 de produto, eu tenho um valor aí variável de R$250, tá certo? Então, esses R$250 já foi ali essa despesa e esse gasto variável que eu tive para fazer o produto. Porém, a gente tem que atentar para uma coisa, que é o quê? Essa despesa fixa, que eu tenho lá, aluguel, por exemplo, 1.350, telefone 300, Instagram 300, energia, papapá. Juntando tudo aqui, imagine que deu R$3.750 o teu gasto fixo. Isso aqui tem que ser levado em conta lá no preço do teu serviço. Então, se tu gastou R$3.750 lá no mês, tudo isso é gasto e despesa fixa. O que acontece? Você tem que se preocupar com essa parte de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Sabe por quê? Porque se eu pegar aqui esses 3.750 e dividir por 750, que é exatamente a margem de contribuição, que é o quê? A margem de contribuição é o que me sobrou em relação ao preço que eu cobrei, menos o preço aqui de tudo que foi variável.
Entenderam aí? Olha como é simples. Margem de contribuição é o quê? Eu peguei os R$ 1.000 que eu vendi a vitrificação, tirei o meu gasto e despesa variável, que foi produto, 150, mais comissão, que dá R$ 100, 250. Quando eu tiro 250 de R$ 1.000, eu tenho 750, que é a margem de contribuição. E se eu pegar todos os meus gastos e despesas fixas, que deu 3.750, e divido pela minha margem, que dá 750, eu tenho aqui um valor de 5 serviços por mês. Para quê? Para pagar a operação. Porque se eu não fizer 5 serviços no mês, eu já estou no prejuízo. E 5 serviços no mês eu tenho o chamado ponto de equilíbrio, que é o quê? É aquele ponto onde eu junto toda a minha receita, que é tudo que entrou, e eu elimino despesas fixas, variáveis, tiro de tudo isso que eu gastei e eu empato. O saldo acaba sendo zero. Então, é importante você saber esse número aqui, por quê? Porque se você fizer 4 serviços, você já está no prejuízo, tá? Então, eu vou agora explicar uma maneira mais fácil. Essa parte aqui é para você entender a teoria, mas eu vou agora explicar uma maneira mais fácil para que você comece a colocar isso aí em prática o mais rápido possível. Galera, e a segunda maneira para exemplificar, que eu acho essa maneira aqui mais simples, você vai pegar o seu gasto de despesa fixa por dia. Cada coisa dessa é particular seu. E na conta que a gente fez, somando tudo aquilo lá de gastos fixos, deu R$ 3.750. Se eu pegar R$ 3.750 e dividir por 25 dias úteis, eu vou ter um valor de R$ 150 por dia. Vamos considerar, para facilitar, que cada dia tem 8 horas de trabalho, tá certo? 150 dividido por 8, eu tenho, para rodar minha empresa de gastos fixos, um valor por hora de 150 por 8, que vai dar R$ 18,75. Beleza? Então você sabe que a cada hora que você estiver parado, sem fazer nada, você está gastando R$ 18,75. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje é um dia que chegou para eu fazer 4 higienizações e hidratação. Cada higienização, imagine que eu leve 2 horas para fazer. Ou seja, eu consigo fazer quantas higienizações e hidratação? Eu consigo fazer 4 higienizações e hidratação por dia. Agora vamos pegar o seguinte para você ter o custo total dessa higienização para que você consiga usar a margem de contribuição e gerar lucro. Então imagine o seguinte, eu acabei de dizer para vocês que a cada hora que eu estou parado, eu estou gastando R$ 18,75. Se eu faço 4 higienizações de hidratação, eu consigo fazer isso por dia, o que é que está acontecendo? Eu estou gastando 2 horas para cada higienização. Se o preço da minha hora dá R$ 18,75, qual é o preço, o custo, aliás, o custo que eu vou ter, o gasto que eu vou ter para fazer aí a higienização, que são 2 horas? É só você multiplicar 2 horas por 18,75, você vai ter um valor de R$ 37,50, tá certo? Ah, Paulo, mas eu não gasto só isso. Eu tenho comissão, não vou colocar comissão aqui, tá? Mas eu tenho gasto de produto, eu gastei R$ 20, eu gasto R$ 20 para cada higienização e hidratação. Por quê? Porque eu estou levando em consideração o aplicador que eu utilizo, eu estou levando em consideração o Higicor, o Hidracor. Então imagina que você gasta R$ 20 de produto e você gasta mais R$ 37,50, que é o equivalente aí a 2 horas, cada hora sua é R$ 18,75, ou seja, eu vou ter um valor de R$ 57,50, sabe? Aí tu tem aquela hidratação que tu, para fazer a promoção pro cara, tu cobrou R$ 50, não foi? Não foi? Aí tu perdeu R$ 7,50, tu se ferrou. Por isso que essa conta é importante. Se for possível, assiste esses vídeos 10, 20, 30 vezes e fica fazendo isso em casa. Porque eu já vi muita gente fazer higienização e hidratação por R$ 50 porque acha que está ganhando dinheiro. Mas ele não levou em consideração a despesa dele mensal e rateou. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Tá bom? Vamos para outro exemplo aqui. Ah, Paulo, no outro dia eu fiz 2 enceramentos técnicos. Cada enceramento que eu faço são 4 horas que eu levo com um funcionário. Eu estou fazendo a conta aqui desde o começo, com aquela estrutura lá, um funcionário, papapá. Cada situação você vai se adaptar. Se tiver 2 funcionários, multiplica por 2 e por aí vai, tá? Então, enceramento técnico. Imagina que eu gasto 4 horas para fazer um enceramento técnico, tá certo? Politrizinha da Vonix e tal, papapá.
E eu já sei que cada hora parada eu estou gastando 18,75. Por quê? Porque é o rateado lá, aquele rateio do aluguel, papapá, papapá. Ou seja, quando eu multiplico 4 horas que eu gasto para fazer o enceramento técnico, claro, se eu gasto 4 horas, eu consigo fazer 2 por dia. Quando eu coloco 4 horas do enceramento técnico vezes 18,75, sabe quanto é que eu já tenho de gasto lá? Mesmo que se eu cobrar barato, eu estou ferrado. Sabe por quê? Porque já tem R$75 comendo no meu prato. Porque eu estou demorando 4 horas. E aí imagine que eu gastei blend all-in-one, gastei boi, uma série de coisas e tal. Vamos dizer que deu R$40, vai dar menos, claro, né? Com Vonix todo mundo sabe que é economia certa, qualidade, rapidez. Mas imagine que você gastou R$40, né? Então você pega aqui R$40 de produto, que é variável, mais esse 75 das 4 horas que é teu custo fixo, coloquei aqui 40 mais 75, só para tu fazer um enceramento técnico tu gastou 115, aí às vezes tu cobra 200 e o cliente acha caro, né? Tomem cuidado com isso, galera. Galera, agora é aquela parte que desde o começo você assistiu para chegar a essa parte. Paulo, beleza, e quanto é que eu vendo esse enceramento? Quanto é que eu vou ganhar? Aí, pessoal, para vender o preço do enceramento, o preço da higienização, você tem que ter várias coisas. Uma delas é o quê? O teu diferencial competitivo. Ah, Paulo, eu vou ter que... Claro, você vai ter que analisar o concorrente. Se o concorrente faz 200 e tu cobrar 2.000, provavelmente tu não vai vender. Mas eu, por exemplo, se eu ver um concorrente cobrando 200 e eu entrego muito mais por 200, eu posso muito bem cobrar 300. Você analisa o preço do mercado. Então, por exemplo, vamos lá. Imagina que o teu concorrente, faz a conta aqui comigo, eu vou dar só um exemplo da higienização e hidratação, eu vou até apagar aqui essa parte de enceramento para a gente não confundir, tá? Vou apagar aqui, vou deixar só um serviço que depois você faz aí para o que você achar mais interessante. Então imagina que higienização e hidratação, a galera por aí está cobrando R$150, tá? 150, será se eu ganhava alguma coisa? Vamos lá, vamos fazer a conta de novo. Eu estou gastando 2 horas, 18,75, mais 20 de produto, dá 37,50, mais 20 de produto, né? Que dá 57,50. Se eu cobrar R$150, eu vou ter 150 menos 57,50. E quanto é que eu tive de lucro? Lucro líquido do mês é esse valor aqui que você vai diminuir. Não fiz a conta aqui, mas é esse valor. Você vai tirar... Pode fazer a conta para mim, José? Pode fazer, não tem problema não. Então você vai pegar aqui 150 menos 57,50, deu quanto? 92,50. Tá bom para você ganhar 92,50 numa higienização? Não sei. De repente, se você cobrasse aí R$200, o primeiro passo é você saber se você está ganhando e quanto você está ganhando. Se você cobrasse R$200, isso aqui já passaria para 142,50 de lucro. Ó. Já fiz a conta na cabeça, bateu, José? Se ele cobrasse R$200, você já lucraria R$142, aliás, R$142,50 de lucro. Tá bom, galera? Esses R$142 que você ganhou aqui, que você acabou de ganhar, ele representa 71% de lucro. Isso é um lucro que, se a indústria chegasse próximo desse lucro, né? Por quê? Porque eu cobrei R$200 e eu gastei, no total, R$57,50. Se eu cobrasse 150, se eu cobrisse a proposta lá do meu concorrente, que está fazendo lá de 160, e eu dissesse, não, eu vou fazer de 150, será que eu ganho dinheiro? 150. Se me custou para fazer tudo 57,50, eu estou ganhando quanto? 92,50, que dá o equivalente a 61% de lucro. Tá bom também. Agora, o que é que eu sempre digo para vocês? É sempre vocês tentarem vender os serviços que te dão mais margem de lucro e que seja mais fácil de fazer. E que tenha qualidade para você não estar passando a perna no cliente. Faça coisa de alta qualidade. Se você vender um serviço que teoricamente é mais caro, tenta superar as expectativas desse cliente. Vocês viram como realmente dá para lucrar muito na estética automotiva, desde que saiba fazer todos os cálculos? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que o curso que eu dei, esse inicial, ele já está de bom tamanho para que você continue estudando, continue olhando, tá certo? Nós vamos depois preparar outros cursos para vocês, vamos aprofundar um pouco mais disso, mas desde que você tenha um compromisso comigo, tá? Estudar todas as masterclass, tá certo? Estudar todas as masterclass
e também tirar nota 7 na prova para poder você ter o certificado. E vai ter um prazo para isso aí, tá? Então, aí no próprio Google Class, você vai ter algumas informações aí que vai dizer o dia da prova, tudo certinho para vocês. E tem mais, como eu não podia deixar de surpreender vocês, a Milena, né, que ela é especialista aqui em gestão de pessoas e tudo, ela está dando gratuitamente, que é essa próxima aula, a última aí que está indo de bônus para vocês, a minha encerra aqui, tá? Então, a próxima aula que você vai ver aí, a Milena está fazendo a roda estratégica voltada para o teu negócio, que é para tu ir do estado atual para o estado desejado. E isso aí vai fazer um grande diferencial na tua vida. Espero que você cresça exponencialmente. Tamo junto, galera, e até o próximo nível, porque o nível aqui não para de subir. Tamo junto, valeu!